desenvolvimento ali embriológico da medula espinhal, até mais ou menos ali o quarto mês, você observa o seguinte: você tem a medula espinhal e você tem aqui representado os segmentos vertebrais. E você sabe que a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central e que a medula espinhal ela ocupa o interior do canal vertebral. Isso é importante. E que da medula espinhal nascem 31 pares de nervos periféricos. Esse conceito você já tem. Então, vem para cá para a gente estudar esse desenvolvimento embriológico da medula. Perceba o seguinte: aqui a gente está falando em torno do quarto mês de desenvolvimento intrauterino. A partir do quarto mês de desenvolvimento intrauterino, perceba o seguinte: aqui é a coluna vertebral, e vamos supor, vou pegar aqui como exemplo, que aqui seja, por exemplo, o segmento T1, e aqui o T2, o T3 e o T4. Só um exemplo, só para a gente entender melhor o assunto. Observem que os nervos, eles saem quase que num ângulo de 90 graus com o forame de conjugação. Então, observe aqui, ó, quase 90 graus. Ou seja, aqui está a vértebra T1, aqui sai o nervo T1. Aqui está a vértebra T2, aqui sai o nervo T2. E assim sucessivamente. Mas o que acontece é que a partir do quarto mês de vida intrauterina, a coluna vertebral ela começa a crescer numa velocidade, começa a desenvolver numa velocidade maior do que a medula espinhal. Então percebam que a coluna ela está crescendo, principalmente aqui na sua porção caudal, e a medula espinhal ela não acompanha esse crescimento. Então aquele nervo que saía a um ângulo de praticamente 90 graus, agora você observa aqui, ele não sai mais no ângulo de 90 graus. Ele se alonga um pouquinho para sair sobre o respectivo forame de conjugação. E isso vai acontecendo, isso vai se desenvolvendo. Então perceba que aqui a coluna vertebral cresceu mais ainda e você percebe que a medula ela não vai acompanhar esse crescimento. Então, já de antemão, o primeiro conceito é o seguinte: a medula, eu comentei com vocês, ela está localizada no interior do canal vertebral, ok? Ela tem início lá no forame magno, mas o término dela, o término da medula, é no nível vertebral L1, L2.